uma menina que muda, né, a realidade das pessoas que estão em volta, porque ela é extremamente positiva. Só que a Poliana é chata. Ah, né? Não, ela não é chata, Acho não. ela chatinha. Não, mas a Poliana do livro não é chata, não. Não sei se você Ah, está não, a da falando. novela é muito chata. Não, da novela não, não Nossa. tem nem comparação. Falando do livro, a Poliana do livro é maravilhosa, é maravilhosa. Tem o jogo do contente aí, né? Muito legal. E não tem É, nenhum negócio assim, ô Isa? Na N, jogo do contente, tem. Devia capacitar agora, só que não foi tudo. é um negócio assim, né? Que sempre vê a coisa por uma perspectiva mais, né? Ela fala assim, né? Que ela vê as coisas simples e se acha extremamente afortunada, sabe? Ela tem uma perspectiva muito diferente de mundo. Eu acho que é muito legal isso. É, a história O dela é triste, primeiro, sim. o primeiro episódio que ela vê a árvore lá que qual que era, tipo, mas o caminho dela gravando os caminhos que ela tava passando. É muito lindinho! Que ela, tipo assim, ela. Quando ela tá. Nossa, tem spoiler, né? Melhor não falar, não, mas é tipo assim, ela grava os caminhos onde ela tava passando e ela vendo a simplicidade ali da coisa. Tá difícil de entender, Esther? Será que é meu áudio? Não, o microfone dela tá meio assim hoje. Tá, me fala aí. O que ela falou, Ju? Você Eu sabe? não Traduz entendi aí. muito bem, não. Ela falou, não sei o que lá de um lugar, quando ela passou, aí eu entendi isso aí. Tá vendo? Eu também não entendi direito. Ô, gente, que a Anne fica gravando os lugares, que ela cria os nomes. É maravilhoso. Eu assisti a primeira temporada toda, depois eu não acabei não assistindo as outras. Mas eu vou assistir, vou terminar de assistir o Blind Spot. Minha mãe ama. Não, minha mãe vê tudo, nunca vi. Vai, quem assistiu, tô esperando Blacklist, minha filha, a 8ª temporada, sou Não, isso apaixonada é pelo legal também, Reddington. isso é legal. Nossa, o Reddington é o bandido mais bandido, bandido miserável, mais apaixonante que tem. Então, vamos lá. Gente, então, a gente vai fazer a prova de vocês de literatura já está no sistema, tá? Até o dia 6, sobre Carlos Drummond de Andrade. Então, eu selecionei 2 vídeos aqui para que a gente pudesse assistir na aula de hoje. São vídeos revisionais sobre o Carlos Drummond de Andrade. E nós vamos fazer isso agora, tá? Então, o primeiro, né, quem foi Carlos Drummond de Andrade aqui. Se der tempo, a gente vai ver um pouquinho a Rosa do Povo também, tá bom? Então, vamos ver primeiro aqui com Brasil Escola, uma biografia do Carlos Drummond. Depois a gente vai ver a obra dele e depois uma obra específica que é a Rosa do Povo. Se não der para a gente poder ver a Rosa do Povo toda, eu já mando para vocês também, tá? Eu vou copiar o link aqui de uma vez. Esse primeiro que eu vou passar aqui, né? Isso aqui é biografia. Só para vocês verem aí uma análise. Vamos lá, então. Vamos ouvir a professora. É bem rapidinho esse vídeo. Ainda sou obrigada. Bonjour. Bonjour. Ficar vendo anime. Sou obrigada. Olá, moçada. Eu sou a professora Mirelle Costa, sou professora de literatura. Professora. E hoje vamos falar de um tema importantíssimo. Carlos Prof, Drummond. você não tá apresentando, não. Antes de começarmos a nossa aula, não deixe de se inscrever em nosso canal. A gente tá só ouvindo. Ô, Júlia, você também nem me avisa aí que eu não estou compartilhando tela.
Eu acho que o Igor ia me avisar, não era isso que ele ia me avisar? Era. Isso é um sinal que a gente deve ficar só de boa hoje, conversando, numa boa. Gracinha. O que você acha disso? Não, menino, nós temos que aprender esse caso do Drummond de Andrade, fazer o quê? Ah, não, você tá no fim do ano já, meu cérebro nem absorve mais as coisas. Ao sininho, para que você possa receber as nossas atualizações. Peraí que tá travando, gente, somente. Carlos Drummond de Andrade nasce em 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, Minas Gerais. Como essa cidade será importante na poesia do poeta? Não só a cidade, como a família. A família é um tema recorrente e o passado de Itabira se faz muito importante. Conhecemos a biografia de Drummond, vimos que muito cedo ele teve um embate com um professor de português. Depois, Drummond vai fazer um curso de farmácia, mas ele nunca gostou da ideia de ser um farmacêutico, de atuar nessa profissão. Drummond sempre produziu, e quando ele vai para o Rio de Janeiro trabalhar como funcionário público, ele amadurece essa produção literária e se torna um dos grandes poetas do modernismo brasileiro. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a segunda fase do modernismo, acesse o nosso link. Temos uma aula dedicada só a esse tema. Falando sobre Drummond e sua poesia, é muito importante destacar o poema No Meio do Caminho. Esse poema foi feito em 1928 e ficou um marco da poesia de Drummond. Vamos a ele? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Drummond foi fortemente criticado pela repetição da expressão caminho, pedra, mas é interessante que a intenção dele é enfatizar os problemas do cotidiano, os problemas do dia a dia que sempre aparecem. Você resolve um, outro aparece. Na verdade, nós, humanos, temos nossas pedras no caminho todos os dias. Vale ressaltar que Drummond é considerado um dos poetas mais influentes do modernismo brasileiro, aqui no século XX. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os temas presentes na poesia de Drummond. O primeiro tema que ressalto a vocês é o indivíduo, conhecido também como o eu todo retorcido. O indivíduo na poesia de Drummond é um indivíduo fragilizado, estilhaçado, termo que é muito usado pelos críticos. Esse indivíduo complicado, com dúvidas e questionamentos. Na sequência, temos a terra natal. A terra natal está muito presente em Minas Gerais, o povo mineiro, hábitos e costumes de Itabira. Por isso eu ressaltei para vocês o trecho do poema Inconfidência do Itabirano. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Vale lembrar que Minas Gerais e a mineração são temas importantes para você lembrar para os seus vestibulares. Depois temos a família. Drummond falou da família, falou do pai, da figura importante do pai, da maneira respeitosa como ele via esse pai. Além disso, tratou dos amigos. Drummond homenageou vários amigos, poetas importantes, Mário de Andrade, Mário Quintana, Manuel Bandeira. A homenagem aos amigos é um tema presente em sua poesia. Além disso, ele falou do amor, mas sem a idealização dos românticos. Ele mostrou o lado cruel do amor. Vamos ver um trecho do poema As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Eu te amo porque eu te amo, bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Interessante que aqui não é o 100 numérico, de 100 motivos para o amor. Aqui é o 100 no sentido de não tem um motivo específico. O amor é dado de graça e com amor
não necessariamente se paga. Depois, temos a poesia como tema da própria poesia. Como assim, professora? É o que nós chamamos de metapoema. Temos alguns poemas de Drummond que o fazer poético é o próprio tema do poema. E para finalizar, temos a poesia de caráter existencial. Perguntas e mais perguntas que as respostas nunca chegam. E o interessante é que essa poesia existencial faz ponte com o primeiro tema que falamos, que é o indivíduo. Esse indivíduo retorcido e fragilizado é fruto das perguntas que não têm resposta. Como vimos, Carlos Drummond de Andrade é um importante poeta da nossa literatura, está presente nos grandes vestibulares. Se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe, acesse os nossos links na descrição e não deixe de nos acompanhar. Beleza, agora nós vamos ver este. Imagina só, uma espécie entra em extinção sem ao menos a humanidade saber que ela existiu. Carlos Drummond de Andrade. Modernismo, segundo grupo, mas a gente está falando do Drummond em separado porque a produção dele tem um peso, tem uma representatividade, a gente tem que tratar em separado. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um dado interessante para a gente perceber o lado contraditório, talvez, do Drummond. Drummond era funcionário público, foi funcionário público na sua vida durante bastante tempo, mas foi chefe do gabinete do ministro Gustavo Capanema. Estamos falando do Estado Novo. Falei de Estado Novo, falamos de Getúlio Vargas, né? Então, como é que um sujeito que faz parte de um gabinete, de um ministério, é normalmente uma pessoa mais enquadrada? Só que, ao mesmo tempo que ele estava lá, dentro desse enquadramento político, o suposto enquadramento político, ele também questiona o capitalismo e vai, a partir de um certo ponto, deixar esse cargo e se tornar simpatizante do Partido Comunista Brasileiro. Não chega propriamente a se filiar, mas se torna um forte simpatizante dessa proposta. Então você veja, você tem um indivíduo ali fazendo um percurso também de redefinição de conceitos, de valores. É um ser mutante, né? Como é comum acontecer com pessoas não só sensíveis, mas inteligentes também, não se prendem em uma posição equivocada, só para não admitirem que poderiam ter estado errados em algum momento. Não, se transforma, avança, questiona, muda de opinião e vamos em frente. Não é um problema, não produz uma descontinuidade. Agnóstico, ou seja, não vai manifestar uma crença, não vai manifestar uma religiosidade. Mas, apesar disso, ele faz, em alguns momentos, ele clama a Deus, clama aos céus, por uma ajudinha lá para os pobres. Então, você veja, tem esse lado cultural do clamor religioso, né? Ou então, pelos pobres e pelos carentes, eu posso, sim, abrir mão da minha convicção e até fazer uma prece. Vou mostrar para você essa prece que ele fez já. Drummond vai filtrar um pouco as emoções. Elas não vêm de maneira rasgada, mas elas não perdem profundidade com isso, não. Elas estão lá. Elas só não estão num derramamento como semelhante ao do Vinícius. Não é assim. Tem um filtro um tanto racional que separa um pouco a extrema emoção daquilo que ele diz. O que não quer dizer que ele não se emocione profundamente, mas apenas a maneira de colocar é menos derramada que a do Vinícius. E é o Drummond
sujeito interessado no jogo das palavras, que busca uma perfeição dentro desse jogo, sem necessariamente ser alguém que se aliena das questões, né? Que abandona o conteúdo. É possível buscar a perfeição, é possível se interessar ser perfeccionista em termos de fazer poético, sem necessariamente ter que ser um parnasiano totalmente absorvido pela questão da forma e deixando o conteúdo de lado. Drummond não deixa de lado o conteúdo, não. Seus poemas são ricos em conteúdo, mas ele dá uma atenção bastante à maneira de arranjar as palavras e vai, em alguns momentos, fazer aquilo que nós chamamos de metapoemas, que são aqueles poemas que discutem o próprio fazer poético, né? E nesses metapoemas ele coloca os desafios, ele aborda os desafios que a palavra impõe, né? Pergunta a quem tenta se aproximar dela: trouxeste a chave? A palavra não se abre para qualquer um. A palavra requer que você tenha trazido a chave certa para que ela possa revelar as suas 1000 faces, as suas 1000 possibilidades. Vamos encontrar em Drummond algumas características, algumas linhas de composição que nós vamos tratar agora, diferenciar para você acompanhar como foi que ele produziu. Foi só poesia? Não. Drummond também era um cronista de mão cheia. E, pasme, no Brasil de poucos leitores, Drummond vivia da sua literatura. As pessoas compravam seus poemas, compravam seus livros de crônicas e consumiam a sua produção. Isso foi uma novidade também, né? Drummond, Jorge Amado, no século XX, foram os nomes que conseguiram viver de livros de verdade, né? Dentro do campo da produção literária. E o Vinícius, mas casando lá com a música. Então, no livro, Drummond, Jorge Amado. Isso é uma coisa de uma marca enorme se a gente considerar o Brasil, e principalmente se a gente considerar o Brasil daquela época, que tinha muito menos livrarias do que tem hoje. O acesso era muito mais complicado, não tinha essa de compra o livrinho pela internet e eles entregam na sua casa. Era bem... tinha, mas era bem mais complexo, demorava muito mais. Então, havia 1000 obstáculos para o prazer de ler, mais do que há hoje. Tá bom? Vamos conhecer as linhas de produção da poética do Drummond. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, se não se apaixonou ainda, vai se apaixonar pela poética dele. Espera aí, deixa eu botar aqui. Imagina só. Espera aí. Só um minutinho, galera. E aí, Ju, o que você acha? Você já leu Drummond, né? Claro que você tem aí uma visão a respeito do poeta, do cronista. O que você achou aí desse Carlos Drummond de Andrade? O que você acha? Você não acha nada também? Ju? Lucas? Igor? Anister? Oi, professor. Acorda, rapazinho. Ai, ai. Me conta aí, o que você acha, assim? Você já leu alguma coisa de Drummond e que você goste? Como é que é? O que você acha de Drummond? Ou não acha nada? Conta para mim. Professor, mas assim, eu não li muita coisa do Carlos Drummond de Andrade. Sim. Mas os poucos que eu li, eu vi que ele é um ótimo escritor, em forma geral,
e que ele, como que eu posso dizer? Ele, como eu posso dizer? Ele se dedica muito ao que ele faz, assim, se ele começa a fazer algo, tipo assim, a um tema, ele começa a se dedicar a um tema, ele fica nesse tema até o final. E isso dá pra ver muito nas obras que ele faz, né? No tanto de nas obras de escrita que ele faz. É isso. Ok, aí a professora estava dizendo para a gente sobre essa questão, né, de ele ser alguém intimista, né, que ele fala muito daquilo que ele sente, como ele sente. A segunda coisa importante a respeito de Drummond, se a gente ele fala muito de Minas Gerais, né, das questões dos problemas do minério, da própria cidade. Ele conta muita coisa sobre a questão da família, sobre o amor, sobre o romance. Então você percebe que ele é muito completo, assim. Eu acho que até vou dizer para vocês, o Drummond, ele encanta muito por esse, de fato, esse intimismo, sabe? Assim, essa falar o que sente, né? E mesmo que seja difícil aí, tipo, no meio do caminho ter uma pedra, até a gente entender de que pedra que ele falava, por que ele falava, essa coisa toda, né? De uma pedra no meio do caminho, tudo isso é extremamente aí importante para que a gente possa, de fato, dizer. Eu vou soltar o próximo vídeo, o último vídeo, falando sobre essa análise dessa obra, né? Talvez depois a gente vê até o final dele, talvez não, né? Porque eu acho que são 18 minutos, mas vamos ver um pouquinho desse vídeo. Deixa eu ver aqui. Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio, do Percurso Educacional. Esse é o nosso curso de estudo de obras da Universidade Federal de Uberlândia 2020, do ano, né? A prova que, salvo engano, é em abril. E a Universidade Federal, que está submetida ao governo federal, ao Ministério da Educação, ela, curiosamente, pediu uma lista bastante urgente, digamos assim, bastante intrigante, né? Um exemplo é o livro A Cor Púrpura. Essa obra que trata aí a questão do racismo, da homossexualidade nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, no século passado. E esse livro do Drummond, A Rosa do Povo, né? Além dos contos letrados de Marcelo Freire, que é uma autora que trabalha muito na pesquisa da marginalidade, é uma lista polêmica, eu adoro, né? E esse livro, olha só que curiosidade, ele reflete o contexto da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Ele reflete o descontentamento, o desengano, a revolta e a tristeza do poeta diante de um mundo apocalíptico. E será que a Universidade Federal de Uberlândia pediu esses livros, né? Curioso, uma Universidade Federal pedir obras assim tão provocantes, igual o Unicamp, por exemplo, pediu os livros racionais em si, uma obra como Bem Amado, que fala sobre a questão política. Então a gente percebe esse movimento nas universidades que possuem lista de leitura obrigatória, de pedir obras que trazem uma reflexão que não vai tanto para o canto do amor, para o canto da morte, da filosofia, mas para uma questão política, para uma questão social. As universidades federais percebem a urgência de se pensar a literatura socialmente. Então vamos lá. Esse é o livro mais engajado, mais político. Todo mundo vem de uma fase que ele está ligado ainda ao modernismo da primeira geração. Com versos curtos, né? Com humor, com experiências radicais, como No Meio do Caminho, humor de cidadezinha qualquer, né? A crítica satírica, um tom de crônica, até, que você encontra em poemas como Quadrilha, né? E agora se vê um verso maior, um verso mais longo, um tom sério, ele abandona o humor dos livros anteriores, um clássico que é Alguma Poesia, de 1930. Ele chega nesse livro de 45 com esse tom sóbrio, sério,
mais extensa, são 55 poemas. Poesia social, está vendo a violência, está vendo a barbárie, está vendo a guerra, está vendo, né, o Holocausto, está vendo a ditadura de Vargas no Estado Novo, tá? Então, o engajamento, um sujeito que se coloca contra essas formas tirânicas, opressoras, né? E quer defender aí o direito à vida, a cidadania, a liberdade de cada um, né? Quer defender o cidadão, e percebe que ele, como poeta, ele não pode fazer muito, mas é um protesto, sim. Pertence à segunda geração do modernismo, exatamente essa fase que ela vai consolidar as mudanças da primeira geração, mas ela vai adicionar temas mais profundos. Nesse caso, a poesia, crítica social. Predomina do verso livre, verso sem medida fixa, e do verso branco, que é o verso sem rima. Peguei um poemão que é um dos mais famosos, já deve ter visto ele na escola, mas eu vejo esse livro, ainda vou gravar mais aulas sobre Vaza do Povo. Eu vejo esse poema como uma síntese aí do período dentro do Vaza do Povo. Na outra aula, que você vai encontrar aqui também no percurso, eu analisei mais a fundo o poema Procura da Poesia, que é um metapoema, a concepção do que é a poesia para o Drummond, poema mitológico, maravilhoso. E esse é um dos seus melhores poemas também. Né? Náusea, que remete inclusive ao existencialismo, né, a um movimento dentro da filosofia francesa contemporânea, de pensar a existência com um certo pessimismo, né? A náusea do Sartre. Náusea é um mal-estar diante da realidade, é um enjoo, um estar diante do mundo porque está insuportável. E a flor que é a beleza e a fragilidade. Então, como a beleza, a fragilidade da rosa, da poesia, se comporta diante de um mundo violento e caótico. Presa a minha classe, olha que legal? Não é a minha casa, a minha cidade, pobre com pobre, rico com rico, classe média, classe média, né? E algumas roupas, um homem comum, condenado a viver a vida que a classe lhe permite viver, vou de branco pela rua cinzenta. Eu quero paz no mundo cinza, no mundo pessoal. Melancolias, mercadorias. Legal, né? A aproximação sonora das duas palavras. E o mundo está cercado de tristezas e coisas. O mundo está cercado de objetos para comprar. Carro, prédio, tênis, joia, computador, celular, tristeza. Não há vida, não há cor na consciência. Só há produtos e tristezas. Spray, né? A tristeza está me olhando. A mercadoria está me olhando. Devo seguir até o enjoo? Devo ir até o fim dessa análise? Posso, sem armas, voltar? Verso forte, né? Será que sem a luta armada, sem a violência física, é possível se rebelar contra um tempo histórico, um modo de vida que ele não aceita mais? Olhos sujos no relógio da torre. Olhos sujos no relógio. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O relógio da torre não traz a justiça. Não melhora, as coisas não se acertam. A justiça não prevalece no fim, não. O tempo é ainda de fezes. Maus poemas. A arte se torna também um reflexo do tempo ruim. A arte vai ficar escassa. Ele faz esse livro exatamente para tentar renovar. Um tempo abafado, sufocado, violento, tirando que ele não consegue fazer uma poesia. Que não acaba indiretamente ou diretamente refletindo esse tempo de fezes. Alucinações. Uma loucura geral. Gente, tem um holocausto. Né? De corpos empilhados, de corpos em câmara de gás, né, campo de concentração, gente sendo presa na Ilha Grande, no Brasil, livro sendo confiscado, proibido de publicar. Espera o tempo de fezes passar. O tempo pobre, o tempo é só de desolação, só de tirania. O poeta pobre, o poeta que também sente a ameaça da sua arte, da sua expressão, diante desse tempo de fezes. Fundem-se no mesmo impasse. O que fazer nesse apocalipse? O que fazer nessa situação? Em vão, eu tento explicar. Os muros são sujos. Personificação do muro, mas a cidade ela é impessoal. A cidade é concreta. A cidade é dura. A cidade, né? Ela é maleável. Ela não tem cor. Ela é cinza e são muros que não querem ouvir o poeta. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O mundo burocrático, o mundo financeiro, os juros, o cálculo, o código de barra, a impessoalidade, o mundo em que tudo domina a palavra, domina o humano, não vira código, não vira regra, não vira lei, não vira cifrão. O sol
consola os doentes e não os renova. Qualquer sol, qualquer brilho nesse mundo de muro, cinza, ele consola, mas ele traz vida. Ele só apazigua. Seria mais ou menos uma pessoa que toma antidepressivo, mas não resolve a essência do seu mal-estar. Um consolo. O cara que está mal vai lá e joga aquele gancho, toma uma cerveja, mas ele vai continuar com o sofrimento dele. É um paliativo só. Não há renovação. As coisas. E triste as coisas, consideradas assim. É um mundo violento, um mundo apocalíptico, 45, da guerra, tira das pessoas a capacidade de se surpreender, de enfatizar as coisas, de ver beleza, de ver graça. Então, seria uma doença social. Não é? Tem todo mundo está no cambujo, todo mundo está retraído, todo mundo absorveu esse clima de desamparo, de desencanto, de tristeza. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, se quer colocar. Aí entra o sujeito, esse é um livro, que é um homem de meia idade, 40 anos, e a vida não foi. Se desenvolveu, os problemas não se resolveram. Nem uma carta escrita nem recebida, esse homem isolado, esse homem marcado pela incomunicabilidade. Os muros não ouvem ele, as cartas não chegam, as cartas não vão. Todos os homens voltam para casa, todo mundo vivendo o imperativo da notícia, todo mundo vivendo a regra da notícia no cotidiano, o imperativo da rotina. Né? Vai para casa, fica sozinho, não conversa, obedece as leis, obedece as regras, as ordens. Estão menos livres, mas levam jornais. Esse mas é interessante. No entanto, os jornais... É meio um pouco irônico, né? O jornal daria o quê? Uma liberdade? Estão menos livres, mas tem jornal. Ou seja, ele pode, pelo menos, ter acesso à sua derrota. Ele pode ter acesso, pode se informar da desgraça que se assola sobre o mundo. Que soletra o mundo, sabendo que o perde. Então, o jornal, a imprensa, é uma forma que noticia um mundo em decomposição, um mundo absurdo, um mundo de guerra mundial, um mundo de Estado Novo, um mundo em que a violência vira regra, em que a brutalidade vira rotina. Tá? A barbárie, Hiroshima, Nagasaki. Crimes da terra, como perdoá-los? Como aceitar? A terra a gente pode pensar tanto na questão do território, a guerra que o território gera, a guerra, a disputa pelo território que gera a guerra, e a terra como planeta, porque são crimes de humanidade. Né? São crimes que o planeta gerou, uma guerra mundial. Ou perdoados, tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados, crimes suaves que ajudam a viver. Aqui o poeta percebe a sua dificuldade de se engajar e alterar, e se envolver de forma significativa, de forma definitiva, nas grandes questões que assolam o mundo nessa primeira metade, no fim da primeira metade do século. É o reconhecimento de uma impotência, é o reconhecimento de uma incapacidade de alterar a história com H maiúsculo. Tá pegando? Beleza? Ou seja, ele até achou belo, ele tratou de crimes suaves por meio da literatura, mas ele não mexeu na estrutura das coisas. O poeta é um sujeito que, ainda que ele faça poesia, ele não consegue mudar o mundo. A ação diária de erro distribuída em casa. Isso seria mais ou menos aquela coisa do intelectual, do escritor, do poeta, do jornalista, perceber também que ele fica criticando, que ele fica se indignando, que ele fica se horrorizando diante daquilo que ele vê, é uma ração diária de sofrimento, e não muda tanto. É mais ou menos o que a gente pensa hoje, que uns conseguem um certo ativismo, uma certa militância virtual. E a pessoa se sente desanimada, fala, nossa, não muda nada, todo dia eu vou lá e sofro. Eu vejo as pessoas sofrendo nas redes sociais. Aqui no caso seria a impressão, mídia impressa, jornalismo. Todo dia nós recebemos em casa notícias ruins, recebemos em casa a constatação de que o mundo está desmoronando. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Entendeu o contexto aqui? Que o pão e o leite eram entregues em casa. Então todo dia recebia, no meio dos jornais, no meio do vizinho, no meio do rádio, notícia de tudo. Acabando, entre aspas. O mundo estava se esfacinando, né, na guerra mundial, no
reconhecimento do crescimento do nazifascismo na Europa, né? E, consequentemente, no Brasil, de forma de Vargas. Por fogo em tudo, inclusive em mim, essa vontade de eu vou destruir a humanidade deu errado, deu ruim. Um menino, em 1918, chamavam anarquista. Ou seja, ele recorda dele mesmo jovem, né, de ideias de mudar o mundo, e agora ele percebe que essas ideias também são pueris, são frágeis. O sujeito que acreditava numa liberdade, na autogestão, no seu Estado, não tem capacidade de mudar e nem de aceitar esse mundo em decomposição. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança minha. Importante isso, não perde a capacidade de se revoltar, de se indignar. E essa revolta vira esperança. Esse ódio transforma. Não é o amor, é o ódio. É o ódio contra o ódio do mundo. Está entendendo? É um ódio contra a violência. É um ódio contra a guerra. É um ódio contra a opressão. É um ódio contra o nazifascismo institucionalizado na Segunda Guerra Mundial e no governo do Vargas. A esperança vem do ódio. Uma flor nasceu na rua. Como que é a cidade? Ela é cinza, é de concreto. Rio de aço do tráfego. Muita imagem, né? A rodovia, a rua cheia de carro, congestionada, de trânsito, um rio de aço. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia. Ó, por que uma flor engana a polícia? Porque a polícia está aí para reprimir a flor. Por que a flor engana a polícia? Por que a polícia não consegue reconhecer uma flor? Será que a polícia está aí para prender a flor, para proibir a flor de crescer? Rompe o asfalto, o muro, a cerca, a vigilância, a censura. Faça um completo silêncio. Paralisem os negócios. Deixe o mundo de lado. Deixe o dinheiro de lado. Deixe a confusão, a reclamação, a gritaria. A bolsa de valores, os números, os juros. Garanto. Você fala assim, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com o caos. Vamos parar com a brutalidade, com a bestialidade. Vamos olhar para a beleza simples e revolucionária de uma cor. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. A força dessa flor é exatamente na sua fragilidade. Isso é paradoxal. No mundo violento, no mundo das marchas, dos canhões, dos coturnos, a flor frágil tem poder. Poder de lutar a barbárie, né? Mas é feio. Mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país, agora no Rio de Janeiro, Brasil, tá? Às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nessa forma de ser. Meu irmão que era conhecido por sempre sentar lá, né, no calçadão, na Avenida Atlântica, na cidade de Copacabana, e tem a estátua dele também. Ele deve ter visto uma florzinha. E aí que está o poeta, né? O cara que vê uma florzinha que a gente vê, consegue perceber que essa florzinha, transformada em poema, ela desafia toda a barbaridade, toda a brutalidade, todo o apocalipse histórico que a humanidade está vivendo. 45, durante o Estado de Deus. Do lado das montanhas, né, Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, nuvens maciças a volumes, pequenos pontos brancos móveis no mar, galinhas em pânico. Um pouquinho de humor aqui, né? Ele vê a imagem de galinhas, ele vê as ondas, ele vê a flor comunica ele com a grandeza da natureza, do mar e das montanhas e do céu. Mar, montanha, céu, e a partir da pequena flor. É feio, mas é uma flor no asfalto. A vida vive, a beleza resiste, a delicadeza não se perde, a esperança não morre. Furou o asfalto, tédio, o nojo, o ódio. O ódio, então, faz ele ter esperança, é o ódio que faz ele perceber a beleza da vida. Olha que sentimento paradoxal, porque aqui ele vai dizer: porém, meu ódio é o melhor de mim. E a flor cura esse ódio. Porque esse ódio não dá uma esperança, o ódio faz ele perceber a beleza da vida. Então, bom, essa é a poesia de um mundo conturbado. Quer dizer que ela não vai ser leviana, ela não
artificial. Não é hora de brincar. 45, Segunda Guerra. Expressão poética de um momento conturbado. Estado Novo, Vargas, Departamento de Imprensa e Propaganda, que controla a produção literária. Apresentação de uma revolta e, ao mesmo tempo, individual e coletiva. É o Drummond e é o mundo que não aguenta mais. E tenta falar em seu nome e em nome de todos nós, todos os humanos, todos os cidadãos. Frente aos horrores da guerra, o tom poético torna-se grave e sisudo. Beleza? Com a Florianausa, então, você consegue entender o clima, o tom e a forma, verso longo, sem rima, sem métrica, tom sério, dramático, de um poeta que resolve não se calar em um mundo violento, em um mundo entregue à barbárie da guerra, né? Do horror, do holocausto, da bomba atômica, das ditaduras e racismo. A flor surge como uma esperança. Um livraço, um dos seus maiores e melhores momentos do seu livro poético. Dá para entender que não é à toa que a Federal de Uberlândia pediu esse livro. Espero que tenha gostado e até a próxima aula. Valeu. Ai, que bom. Deu para a gente ver tudo. Então, espero que tenha aberto um pouquinho mais o conhecimento sobre Drummond, né? Esse cara fenomenal. Quero deixar como recomendação para todos vocês, né, nessa oportunidade, pedir seu pai e sua mãe para vocês irem até Itabira. Vocês vão conhecer a fazenda da família Drummond. Nossa, gente, maravilhosa. Claro que é uma reprodução. Que atrás da fazenda... Olha, isso é quem dera, hein? Atrás da fazenda tem o negócio de mineração, sabe? E quando ele diz no poema, já tive ouro, etc., a terra do Drummond, ali, Itabira, era uma terra muito rica. Por algum motivo, que a gente não sabe qual, né? Eles perderam tudo. Aí tem a casa dele no centro da cidade, né? E tem a fazenda, né? E os dois, a casa dele virou um museu, a fazenda também é um espaço de visitação muito top. A cidade de Itabira é muito legal. Eu adorei conhecê-lo, eu vou voltar mais tempo, até para dormir lá de um dia para o outro, para a gente poder andar mais, conhecer. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, bom café da manhã, vou tomar um cafezinho também, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até, prof, com Deus.